E aí, minhas amigas e meus amigos? Quem fala é o professor Bruno Garcia Redondo, com um novo vídeo de processo civil aqui para o nosso canal. Por gentileza, cliquem em se inscrever e curtir para quem ainda não fez isso. Vamos prosseguir no nosso estudo sobre embargos de terceiro, essa ação de procedimento especial aí com natureza de processo de conhecimento prevista no CPC. Visto legitimidade no vídeo anterior, vamos analisar agora pedidos, competência e petição inicial e os demais aspectos da ação de embargos de terceiro. Quais são os pedidos típicos ou cabíveis em embargos de terceiro? Primeiro nós temos nos embargos preventivos o pedido de inibição, de impedimento da concretização da constrição patrimonial indevida. Então o primeiro pedido feito em embargos preventivos é impeditivo, inibitório, não concretize a penhora. Em embargos repressivos, o pedido é desconstitutivo, é de desfazimento da constrição judicial feita sobre o bem do terceiro. Então, em embargos repressivos, o pedido é desconstitutivo, desfazimento da constrição da oneração patrimonial. Normalmente, e aí mantendo o procedimento especial, não cabe pedido indenizatório. Então, mantendo o rito do procedimento especial, não cabe pedido indenizatório, mantendo-se o rito especial. Por quê? Porque nos artigos de embargos de terceiro não vem a previsão de cumulação de pedido com indenização. Por exemplo, na ação possessória nós vimos que o autor da possessória pode cumular dentro dos artigos ali da possessória pedido indenizatório. Porque, por exemplo, pelo período em que ele perdeu a posse do bem, o sujeito pode ter perdido uma venda, pode ter sofrido danos numa plantação, numa construção, no terreno, no seu imóvel, enfim. Então, a violação à posse pode gerar danos materiais, morais, danos emergentes, lucros cessantes, o que quer que seja. E lá há, nos artigos de possessórias, a previsão de cumulação de pedido de indenização. Nos embargos terceiro, o legislador não trouxe, dentro dos artigos de pedidos típicos de embargos terceiro, o pedido indenizatório. Mas é claro que a perda da posse por um terceiro, do seu bem, pode lhe causar prejuízos. O exemplo comum aqui da gravação é a penhora indevida de um veículo de terceiro, e o terceiro não é o devedor, não é o executado. O sujeito, sei lá, só parou na vaga de garagem temporariamente ali do devedor, estava o devedor naquele momento com o oficial de justiça para ter seus bens penhorados, e aí o oficial de justiça penhora o carro que está parado naquele segundo ali na vaga de garagem do devedor, mas não é do devedor, é de um terceiro que estava manobrando, alguma coisa assim. E vai que esse terceiro, por exemplo, utilizasse seu veículo de forma remunerada, como motorista de aplicativo, alguma coisa assim, e o bem fique erradamente 5 dias penhorado na posse de um depositário, e o terceiro não possa trabalhar. Claro que ele pode sofrer danos emergentes, lucros cessantes, etc. Deveria poder caber pedido indenizatório? Sim, deveria. Só que acontece que o CPC não prevê. E aí, se o autor dos embargos de terceiro quiser manter o rito especial, que ele não faça pedido indenizatório nos embargos de terceiro. Embargos de terceiro com um objetivo mais simples, mais rápido de retomar a posse. Impedir ou desfazer o ato de constrição, por exemplo, devolvendo a posse. Se quiser pedir indenização, uma outra ação. Mas caso ele queira acumular na mesma ação pedido indenizatório, pelo artigo 327, parágrafo 2º, a princípio vai se perder o procedimento especial dos embargos de terceiro e se seguir o procedimento comum. Porque diz o 327 sobre acumulação de pedidos, no parágrafo 2º, que quando você acumula um pedido de procedimento especial, embargos de terceiro, com um pedido de procedimento comum, indenização por quê? Porque a indenização não está lá nos artigos de embargos de terceiro, e você acumula um pedido de procedimento especial e um de procedimento comum, perde-se o rito especial e vai para o procedimento comum. Só que o parágrafo 2º do 327, novo CPC, traz um porém, traz uma vírgula ali e fala: mas deve, sempre que possível, se tentar manter as vantagens práticas da tutela jurisdicional diferenciada, ou seja, as vantagens práticas do procedimento especial. Então, basicamente, autoriza o juiz a flexibilizar o procedimento para, ainda que siga o procedimento comum, sempre que possível, adotar no procedimento comum os atos processuais diferenciados do procedimento especial. Em outras palavras, você tentar, apesar de supostamente estar seguindo o procedimento comum, tentar adotar os atos, o rito do procedimento especial, sempre que for compatível. Cabe, além do pedido de desconstituição, caberia algum outro pedido? O artigo 681 fala assim, e ele é um artigo novo, não estava no Código Velho.
Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevido será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito do embargante. Então fala que procedente o pedido dos embargos terceiro, o juiz também reconhece o domínio ou dá uma decisão de manutenção de posse ou reintegração definitiva do bem. E o juiz ainda pode reconhecer o direito do embargante sobre o bem, em relação ao bem. Esse acréscimo não vinha no Código Velho, então o juiz não declarava a propriedade. O juiz até reconhecia a propriedade, mas sem força de coisa julgada, por exemplo, a propriedade do terceiro sobre o bem, e por ser dono, fundamento, julgava procedentes embargos terceiro para liberar a penhora. Então o pedido era apenas, por exemplo, cancele a penhora. E a coisa julgada era apenas sobre cancelamento da penhora. O juiz só determinou o cancelamento da penhora porque o sujeito era dono, era proprietário. Ok, mas isso era fundamento no Código Velho e não formava coisa julgada. E não havia um pedido de declaração de domínio. Hoje em dia, pelo 681, alguns dizem que chega a ser um pedido implícito. Que se entrando com embargos terceiro, pedindo o cancelamento da penhora porque é dono, o juiz já pode, mesmo que sem pedido, ou que vem se entendendo a doutrina, pedido implícito, já declarar, por exemplo, o direito do embargante sobre o bem. O enunciado 53 da primeira jornada de processo civil do CJF fala assim: para o reconhecimento definitivo do domínio ou da posse do terceiro embargante é necessária a presença no processo do réu ou do executado a quem se impute a titularidade do bem desse domínio. Em outras palavras, para se reconhecer a propriedade do terceiro sobre um bem, é necessário que o outro que fosse o suposto outro dono, que pudesse haver dúvida, esteja na relação processual, esteja no polo dos embargos, para que você tenha ali a eficácia subjetiva da coisa julgada, né? Os limites subjetivos da coisa julgada só pode alcançar quem é parte do processo, para prejudicar. E aí, para que alguém possa não ser mais declarado dono e o terceiro passar a ser declarado verdadeiro dono, é necessário que o anterior dono, ou o dono errado, que vai perder a declaração de propriedade, esteja também participando dos embargos terceiro, já que a gente tem esse acréscimo aí do novo CPC no artigo 681. Então veja que o 681 já pode ter, por exemplo, uma ordem de manutenção de posse, uma declaração de domínio, um reconhecimento sobre qual é a natureza do direito do terceiro em relação ao bem. Nós temos esse acréscimo aí no Código de 2015. Competência vem no artigo 676. E sobre competência, é competente para os embargos terceiro o juízo perante o qual tramita o processo originário. O juízo no qual foi determinada a apreensão judicial dos bens do terceiro. Então, essa natureza jurídica do critério de fixação de competência que fala os embargos terceiro vão para o juízo onde ocorre a ação principal, da qual veio esse ato de constrição indevida. Esse critério é um critério de fixação de competência de natureza funcional. E competência fixada pelo critério funcional é critério absoluto de competência, ou seja, é critério de competência absoluta a competência do juízo para embargos terceiros ser o mesmo juízo onde ocorre a ação principal. Algumas observações. Por exemplo, se houver carta precatória, o processo original ocorre no Rio de Janeiro, cidade da nossa gravação, para apreender um bem que está localizado em Minas Gerais. A Justiça Estadual do Rio vai expedir uma carta precatória para fazer a penhora de um bem imóvel que esteja no estado de Minas Gerais, em alguma cidade ali. Nesse caso, bem apreendido em Minas Gerais em carta precatória, e o bem é do terceiro. O terceiro entra com embargos terceiro no juízo deprecado, lá a vara de alguma cidade do estado de Minas Gerais, ou juízo deprecante aqui, cidade do Rio de Janeiro. Depende. Artigo 676 vai falar assim, parágrafo único. No caso de ato de constrição realizado por carta, por exemplo, precatória, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se for indicado pelo juízo deprecante, ou se já devolvida a carta. Então vejam. Como regra geral, quem vai escolher o bem é o juízo deprecado. Pense assim, vai uma carta precatória que a gente chama de em branco ou genérica. E fala assim, juízo, por exemplo, da cidade ali de Juiz de Fora. E fala, juízo de Juiz de Fora, penhore bens no valor de R$50 mil. O Rio de Janeiro determinou uma penhora genérica, não para que se buscasse aquele veículo, mas sim buscasse bens no valor de 50 mil. Ao juízo deprecado, Juiz de Fora é que manda o oficial de justiça na rua, e o oficial de justiça lá da Justiça de Minas Gerais é que penhora o veículo. Na verdade, quem escolheu, quem foi o responsável pela penhora do veículo? Minas Gerais, que escolheu penhorar o veículo. A ordem não veio do Rio, penhore o veículo, placa X. Foi penhore bens no valor de R$50 mil.
Então, normalmente, o erro da penhora vai ser realizado no juízo deprecado, ele que vai ser o responsável pela escolha equivocada do bem. E aí, normalmente, os embargos terceiros vão para o juízo deprecado, salvo, diz o parágrafo único do 676, se os bens forem indicados pelo juízo deprecante. Se o juízo deprecante de origem, no meu exemplo Rio de Janeiro, já tiver expedido a carta com uma ordem específica. Minas Gerais busca o veículo placa X e o penhore. Minas Gerais está cumprindo o ato. Se Minas Gerais está cumprindo o ato, os embargos de terceiro têm que ser apresentados no juízo deprecante, Rio de Janeiro. Ou se ainda que tenha sido escolhido pelo juízo deprecado, a carta precatória já tinha sido cumprida e já voltou. Já voltou, você não tem mais a atuação do juízo de Minas Gerais. Você vai ter exclusivamente a atuação do juízo do Rio de Janeiro. Se o processo principal estiver em curso na Justiça Federal e embargos opostos por qualquer dos entes federais, então vamos lá, perdão, na Justiça Estadual e embargo por qualquer ente federal. Pensem que o processo corre na Justiça Estadual e é erradamente penhorado um bem de alguém com personalidade jurídica de União Federal ou uma pessoa jurídica federal. Pensem, o processo está na estadual. O ente federal apresenta embargos na Justiça Federal, seria a primeira opção, para preservar o artigo 109.1 da Constituição, ou deveria o ente federal ignorar o 109.1 da Constituição e pensar no 676 do CPC e ter que ir na vara onde corre o processo principal, Justiça Estadual. Seria a segunda opção. E, eventualmente, uma terceira opção, para a gente pensar que o processo está na Justiça Estadual, só que pela Constituição 109, o ente federal tem que litigar na Justiça Federal. Você poderia pensar que o ente federal teria que jogar os embargos na Justiça Federal e o processo sair da Justiça Estadual e ser remetido para a Federal, para que corram juntos. Dessas três soluções, o entendimento majoritário do STJ não é das duas últimas opções. O entendimento do STJ é: o processo tem que permanecer na Justiça Estadual, o processo principal, porque ele não tem nada a ver com o ente federal. É um direito de crédito entre particular e particular, pessoas não federais. Por algum equívoco, num processo de A contra B, nenhum dos dois são entes federais, é penhorado um bem de um ente federal. Esse ente federal tem sim que se defender por embargos terceiro. Só que ele não pode observar o 676 do CPC. Ele tem que ignorar essa competência funcional absoluta, que diz que o processo de embargos deveria correr na mesma vara, no mesmo juízo onde corre o processo principal, porque tem uma competência mais forte ainda do que essa, que é a competência constitucional de justiça, do artigo 109, inciso 1 da Constituição. Então, o ente federal é obrigado a ajuizar seus embargos na Justiça Federal e ajuiza os embargos na Justiça Federal. E a dúvida seria: a Justiça Federal passaria a atrair o processo principal? A jurisprudência do STJ entende que não, porque a jurisprudência fala assim: uma vez julgados os embargos terceiro e reconhecendo que erradamente o bem penhorado era, por exemplo, de uma autarquia federal, os embargos vão ser procedentes, o processo na Justiça Federal acaba e o processo original tem que permanecer na Justiça Estadual, no direito do crédito de particular contra particular. Não faz sentido trazer esse processo para a Justiça Federal e dali para frente um juiz federal, uma vez julgados em embargo terceiro, ter que prosseguir julgando a ação principal. Então a ação principal tem que permanecer na Justiça Estadual. E, nessa hipótese excepcional, os embargos terceiro vão na Justiça Federal. Se o ato for determinado em juízo arbitral, na arbitragem. Lembrem que eu falei que o ato de constrição pode vir indevidamente na arbitragem. Os embargos terceiro vão na arbitragem ou vão no Poder Judiciário? A gente tem a seguinte observação: tem que se analisar se o terceiro participa da convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem pode ser de duas espécies, por cláusula compromissória ou compromisso arbitral, mas o fato é que você tem que ver se o terceiro também convencionou de submeter seus processos de conhecimento à arbitragem ou não. Então vamos lá. Às vezes o terceiro pode participar da convenção de arbitragem ou não. Pensem só: contrato assinado entre apenas duas pessoas prevendo arbitragem. Essas duas pessoas têm algum problema, vão para a arbitragem, fase de conhecimento. E erradamente o juízo arbitral determina a apreensão de um bem de terceiro. O terceiro não participava do contrato, não participou da convenção de arbitragem, logo os embargos desse terceiro não vão na arbitragem. Vão ser levados à livre distribuição no Poder Judiciário. Então a ação principal permanece na arbitragem, embargo de terceiro pelo terceiro vai no Poder Judiciário. Só que às vezes esse terceiro pode ter participado da convenção arbitral. Pensem, um contrato celebrado entre 3 pessoas. E as 3 prevêem, 3 contratantes, que a justiça arbitral vai ser a competente para eventuais problemas decorrentes desse contrato. Só que o contrato é celebrado entre 3 pessoas e ocorre um problema entre A e B. Só o primeiro e o segundo contratante vão na arbitragem, o terceiro não vai, porque a questão ali de descumprimento contratual não lhe atinge
nem beneficia nem prejudica. Então, dos 3 contratantes no mesmo contrato, só 2 vão na arbitragem. E no problema debatido entre o primeiro e o segundo, erradamente, é atingido o bem do terceiro contratante. Esse terceiro contratante participou do contrato da convenção arbitral, ainda que não seja parte da ação que corre perante o árbitro. Esse terceiro vai ajuizar os embargos de terceiro na justiça arbitral e não no Poder Judiciário. Em relação a prazo, o artigo 675 diz que o prazo para embargo de terceiro vai depender do tipo de ação principal que esteja em curso. Se a ação principal ainda está numa fase de conhecimento, o prazo para embargo de terceiro é enquanto não transitar em julgado a sentença de conhecimento. Pensem, ação de conhecimento, debatendo a propriedade de um bem, e debatendo a propriedade de um bem, vem uma tutela provisória na fase de conhecimento determinando, por exemplo, a apreensão de um bem, alguma coisa assim. O bem é apreendido e era erradamente de terceiro. Nesse momento, já surge o interesse para entrar com embargos de terceiro já repressivos. O terceiro pode entrar de imediato, uma vez intimado daquela constrição feita na fase de conhecimento, e ele tem muito mais prazo se não for de imediato. Ele pode entrar com embargo de terceiro até a sentença de conhecimento, eventuais recursos, até o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado da fase de conhecimento, o terceiro não pode mais entrar com embargo de terceiro para se insurgir contra essa constrição indevida. Por quê? Devido ao fenômeno da coisa julgada. Uma vez realizada a coisa julgada, eventualmente ação rescisória por terceiro, mas não mais embargos de terceiro, tá? Então o terceiro podia entrar com embargos preventivos antes da concretização da constrição. Aí vem a constrição durante a fase de conhecimento, por exemplo, fruto de uma tutela provisória. Aí o terceiro poderia já entrar com embargos de terceiro repressivos, não entra. O processo principal todo corre, ele poderia ter entrado, teria prazo. Vindo sentença e vindo recurso, ele permanece com prazo para entrar com embargo de terceiro. E se nunca entrar com embargo de terceiro até o trânsito em julgado da fase de conhecimento, aí esgota-se o prazo para embargo de terceiro. Segunda hipótese, numa execução por quantia certa. Diz lá o 675 também, se for uma execução por quantia certa, seja título judicial ou extrajudicial, o prazo para embargo de terceiro vai ser até 5 dias depois da expropriação, que pode ser através de adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Então, até 5 dias depois da expropriação, depois da troca da propriedade, mas antes da assinatura da carta de arrematação, da carta de adjudicação, carta de alienação por iniciativa particular ou em leilão judicial. Vamos traduzir. Execução de A contra B. Vai sair uma penhora erradamente, em vez de ser contra o patrimônio do executado, contra o terceiro. O terceiro já poderia entrar com embargos de terceiro preventivos. Está no prazo. Antes da penhora. O oficial de justiça erradamente faz a penhora sobre o bem do terceiro. Agora o terceiro ainda tem prazo para entrar com embargos agora repressivos. Não entra no primeiro dia depois da penhora, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto. Execução vai rolando, execução vai prosseguindo. O terceiro poderia entrar com embargos de terceiro. Tem prazo ainda. O juiz marca a venda, seja através de qualquer das 3 modalidades de expropriação previstas no CPC. Adjudicação, alienação por iniciativa particular ou alienação em leilão judicial. Eletrônico, enfim, ou presencial, tanto faz. Marca na qualquer das 3 modalidades, vem aquelas 3 modalidades se desenvolvendo, o terceiro poderia entrar com embargos de terceiro repressivos, não entra. Finalmente se concretiza a expropriação. Tem lá a data em que o terceiro faz um lanço ali na alienação em leilão, que na alienação por iniciativa particular se concretiza o ato. Concretizado o ato de expropriação, vai ter que ser assinado o documento que lhe materializa, que é a carta, basicamente, de expropriação. Então o prazo começa a chegar no final, o prazo para o terceiro apresentar embargos de terceiro. Se não entrou antes, não entrou com os preventivos, veio a penhora, poderia ter entrado com repressivo, não entrou, o prazo está chegando perto do final, a execução está correndo, marca a venda do bem, vende o bem, o prazo dos embargos de terceiro está se esgotando. Concretizada a venda do bem, ele tem um prazo máximo de 5 dias depois da expropriação, ou um pouco menor, data da assinatura da carta, o que ocorrer primeiro. Então, da data da venda do bem, no máximo 5 dias, ou pode ser um pouco menos, se, por exemplo, a carta de arrematação for assinada no terceiro, depois da venda. Então, vem a venda e você fica olhando. A carta foi assinada no dia seguinte, acabou o prazo. A carta foi assinada 2 dias depois, acabou o prazo. A carta não foi assinada em até 5, acabou o prazo. Esse prazo é considerado de natureza decadencial, tá? Natureza decadencial, e o prazo é contado em dias úteis, de acordo com o enunciado 132 da segunda jornada de processo civil do CJF.
Então, prazo decadencial em dias úteis para entrar com embargo de terceiro. Segundo esse enunciado do CJF, não é um enunciado vinculante, mas é um entendimento talvez majoritário processual. E há um outro prazo, além desse prazo da fase de conhecimento até o trânsito em julgado. E se for execução por quantia certa, 5 dias ou contados depois da expropriação ou antes, data da assinatura da carta, nós temos uma outra situação que é o 792, parágrafo 4º. Lembrem que eu falei em outro vídeo que quando vai se declarar fraude de execução, antes de declarar a fraude de execução e determinar a apreensão do bem no patrimônio do terceiro adquirente, deveria se intimá-lo para apresentar embargos de terceiro preventivos. Nós temos esse prazo do 792, parágrafo 4º, que fala do prazo de 15 dias. O terceiro adquirente é intimado para, em 15 dias, se quiser, apresentar esses embargos de terceiro preventivos. E se for execução para entrega de coisa certa? CPC não diz qual o prazo, o 675 é omisso. A doutrina diverge, alguns falam assim, 5 dias após o ato final de satisfação, após a entrega da coisa, por uma analogia ali, né? Que por quantia certa seria até 5 dias depois da venda. Se for uma execução para entrega de coisa certa, por exemplo, até 5 dias depois da entrega. Por exemplo, o professor Humberto Odório Júnior, professor Cândido Rangel Dinamarco, defende essa corrente. Outros autores, por exemplo, o professor Luiz Guilherme Marinoni, defende que seria 5 dias após o ato de efetiva turbação da posse. Então, o ato ali em que a coisa realmente já pode ser apreendida, alguma situação assim. E se for, eventualmente, numa demanda cautelar, pensando que ainda pode existir cautelar, uma tutela provisória de urgência ali, cautelar antecedente. O 675 é omisso, e se o ato de apreensão vem numa cautelar, por exemplo, antecedente, a gente tem que ver se a cautelar vai ser relacionada, por exemplo, a uma fase de conhecimento, e a cautelar sendo relacionada a uma fase de conhecimento, na verdade, já tem até o final ali da fase de conhecimento como prazo decadencial para embargo de terceiro. Meus amigos, eu não vou fracionar o vídeo aqui e vou fazer uma extensãozinha mínima, porque a gente já está nos pontos finais aqui de embargo de terceiro. Vamos falar rapidamente do procedimento. O procedimento não tem muito mistério. Nós temos uma petição inicial no artigo 677, que fala que a petição inicial deve conter os requisitos gerais do 319 e 320, trazer prova sumária da posse, do domínio ou do outro direito do autor, deve trazer prova da qualidade do terceiro, tem que apresentar rol de testemunhas sob pena de preclusão e, eventualmente, trazer em anexo a prova documental. O CPC é silente sobre o valor da causa, não tem nenhuma regra sobre o valor da causa, e o STJ diz que o valor da causa deve ser o valor do bem constrito ou ameaçado e jamais poderá exceder o valor do débito, se existente. Apresentada a petição inicial, cabe a chamada tutela provisória, entre aspas, liminar nos embargos de terceiro. E a liminar vem no artigo 678, que diz assim, caso o juiz considere suficiente a prova da posse do domínio do outro direito, ele deve deferir liminarmente os embargos, ou seja, dar a tutela provisória. Se não tiver convencido, pode determinar audiência de justificação. Artigo 677, parágrafo 1º. Então, por exemplo, justificação da posse, justificação do direito do terceiro sobre o bem. Deferido a tutela de urgência, a tutela provisória que normalmente é de urgência, qual é a providência decorrente da liminar? É a suspensão das medidas constritivas dos bens objeto dos embargos e deve expedir, em favor do terceiro, um mandado de, por exemplo, manutenção ou reintegração de posse. Então veja, se ia ser apreendido o veículo e o juiz vai dar liminar nos embargos terceiro, a tutela provisória, qual é a providência e a consequência da liminar, da tutela provisória? É, em primeiro lugar, suspende o ato de penhora do processo principal e dá um mandado de manutenção e reintegração da posse em favor de terceiro. O 678, parágrafo único, diz que o juiz pode, se considerar adequado, exigir garantia para amparar o cumprimento da tutela provisória, ressalvada a impossibilidade, por exemplo, de uma parte economicamente hipossuficiente. Então, o juiz pode condicionar o bem ficar na posse do terceiro a uma eventual prestação de garantia, de caução. O Código Velho dava a impressão que essa garantia era obrigatória, mas era meio estranho, né? Você pensar que o terceiro é dono, o bem dele é erradamente apreendido e para continuar na posse direta do seu bem ele teria que caucionar o valor integral do bem. Então o juiz avalia caso a caso se ele vai exigir ou não uma garantia de uma caução pelo terceiro para que permaneça durante o curso dos embargos terceiro na posse provisória do bem. Protocolada a petição inicial e vendo-se que a tutela provisória pode ser inclusive deferida inaudita altera parte ou marcada a audiência de justificação, nós temos a citação do réu
pelo artigo 679 para, em 15 dias, apresentar resposta. No Código Velho, o prazo de resposta era de 10 dias. O Código Novo diz que a citação é para apresentar resposta em 15. Esse prazo é contado aí da data da intimação. O CPC fala de contestação, mas a doutrina reconhece que, além da contestação, o embargado, réu dos embargos terceiro, pode apresentar, por exemplo, também reconvenção. É o que fala o enunciado, por exemplo, 133 da segunda jornada de processo civil do CJF, que menciona a reconvenção em resposta aos embargos terceiro. Então, o embargado réu é intimado para em 15 dias não só contestar e sim apresentar resposta, contestação, reconvenção. Pode apresentar, por exemplo, aquela arguição de impedimento ou suspensão do juiz. E nessa resposta, nessa contestação aos embargos terceiro, o embargado pode apresentar, a princípio, qualquer matéria de resposta, qualquer matéria defensiva, salvo, inclusive domínio alheio, 677, parágrafo 2º, salvo a hipótese do 680, que é aquela hipótese dos embargos de terceiro pelo, por exemplo, titular de um direito de hipoteca, em que aí o outro só vai poder alegar em resposta que, por exemplo, o bem não era aquele, a garantia, o contrato é nulo, é ineficaz, houve insolvência, tá? Mas, como regra geral, o embargado pode apresentar qualquer matéria defensiva em resposta. E aí, finalmente, acaba o 679 dizendo que, a partir da resposta, os embargos terceiros seguem um procedimento comum. E aí não tem a menor diferença em relação a saneamento, fase de instrução probatória, nem sentença, e reitero aqui a observação sobre sentença do novo artigo 681, que a sentença não apenas determina a desconstituição do ato, mas já, mais uma vez agora, pode, novidade do Código 2015, determinar a manutenção na posse, a integração da posse e reconhecer o direito do terceiro sobre o bem, inclusive com força de coisa julgada pelo novo artigo 503, parágrafos 1º e 2º do novo CPC. Então esse é um plus que nós temos aí no Código 2015 sobre sentença e coisa julgada em embargos de terceiro. E aí, a partir daqui, a execução, eventual execução em embargos de terceiro não tem a menor diferença em relação ao procedimento comum. Espero que estejam gostando dessa sequência de vídeos. Agradeço a companhia. Por favor, se inscrevam, cliquem em curtir. Valeu, até a próxima.